Uma aula sobre correr, pedalar e nadar. A conversa com o Frank que foi extremamente interessante e a gente vai explicar um pouquinho dessas três modalidades que formam o triatlon. E a primeira coisa que a gente debateu com o Frank foi exatamente isso. A gente percebeu que nessa era de gratificação instantânea, a ascensão do triatlo está representando justamente esse paradoxo, ou seja, a busca deliberada pelo sofrimento metódico como justamente um símbolo de status e de extinção. Mas o que eu achei interessante é que o triatlo não começou lá nos Estados Unidos mesmo, como a gente realmente imaginava, e sim nasceu na França, em 1901, e na primeira competição, os atletas eles correram 3 km, pedalaram 12 km e cruzaram o Rio Marne, que é um rio que eles fizeram a nado justamente por uma prova de versatilidade. O Ironman, que a gente tocou no assunto, esse sim, nasceu lá no Havaí em 1978. E olha a origem que interessante. Foi numa conversa de bar, onde foi proposto pelo coronel John Collins justamente em decidir quem era o atleta mais resistente entre nadadores, ciclistas ou corredores. E aí veio a frase, ele mesmo falou, quem terminar primeiro, nós vamos chamar de o Homem de Ferro. E aí veio o nome Ironman. A partir daí nasceu essa modalidade onde o epicentro na América do Sul é justamente o Brasil. E, por exemplo, o Ironman Brasil, feito em Florianópolis, ele gira em torno de 61 milhões de reais de custos de investimentos. Isso supera eventos como o Carnaval em relevância da economia local. E o esporte está crescendo muito aqui no Brasil. Por exemplo, esse dado aqui é interessante, as buscas online pela palavra triatlon, elas no Brasil cresceram mais de 80% só em 2024. Reflete justamente a demanda por um estilo de vida muito mais ativo que as pessoas estão procurando. E um clube, um nicho de pessoas que está buscando muito mais essa modalidade são os executivos. Então a gente está vivendo exatamente esse fenômeno aqui, ó, do executivo de ferro. Vocês acreditam que até 40% dos participantes de provas de Ironman são executivos de alta renda aqui no Brasil? Então, a gente pode dizer que esse esporte substituiu já o golfe aqui na nossa prática de alta renda. E por que eles pensam isso? Justamente pela questão do capital corporal. O corpo projeta uma imagem de invencibilidade. Dinheiro não compra isso. Na verdade, como a disciplina pode suportar dor, é algo que essas pessoas estão buscando. Além disso, essas pessoas desse nicho dizem que gera um network autêntico, que no momento do sofrimento compartilhado, isso gera uma confiança mútua entre os participantes e ali eles fazem um ótimo network. Que coisa interessante, né? Aí veio essa frase aqui que eu encontrei justamente de um praticante. Ele disse que o dinheiro pode comprar a bicicleta mais cara, mas não pode comprar o VO2 máximo. E isso deve ser conquistado. Isso significa que essas pessoas estão buscando justamente isso. Em conversas com CEOs, com empresários, eles me colocaram 2 pontos de correlação entre o esporte e o seu dia a dia empresarial. Então, o que o triatlon traz para eles, junto com o dia a dia empresarial? Resiliência, gestão de energia, não apenas de tempo, além de planejamento estratégico. Tudo isso é aplicado tanto nos treinos na competição, quanto no seu dia a dia na empresa. E para quem é treinador, para quem vive, para quem treina essas pessoas, eles vivem um conflito bastante interessante, porque o triatlon ele tem um dilema fisiológico. O corpo ele precisa dominar modalidades de padrões biomecânicos bastante distintos, bastante conflitantes, por exemplo, gerando o fenômeno da interferência. O que significa isso? Um exemplo clássico é a transição do ciclismo para a corrida. É o momento crítico onde o sistema nervoso precisa se reajustar, o movimento de cadeia cinética aberta para fechada em uma exigência já de fadiga. Que coisa interessante isso. E a partir disso a gente tem que pensar que tem os pontos positivos e negativos também. O que ele traz? Que a paixão não pode virar obsessão. O esporte pode ser crescimento, deve ser crescimento e não compulsão. O próprio Frank falou pra gente que existem determinados custos pessoais. O primeiro pode ser financeiro, né? O investimento anual ele pode chegar a 150 mil reais para que a gente possa ter uma equipe premium, um staff, uma superbike e o básico gira em torno de 48 mil reais por ano. E também tem o custo pessoal do compromisso de 18 a 20 horas semanais, isso pode levar em algumas consequências, isolamento e conflitos familiares severos. Então é sempre muito importante a gente entender que o esporte deve virar a paixão
e de forma alguma obsessão. E para aqueles que são apaixonados e gostam, aqui vem um pouquinho dos exemplos das provas do triatlo. A gente tem desde o Super Sprint, que é a prova mais curta, onde nadam 400 metros, pedalam 10 quilômetros e correm 2,5 km. Tem o triatlon olímpico, que as pessoas nadam, os atletas nadam 1,5 km, pedalam 40 km e correm 10 km. Tem o clássico Ironman, que eles nadam 3,8 km, pedalam 180 km e correm uma maratona, ou seja, 42 km, até o famosíssimo Ultraman, que pode durar até 3 dias, onde eles nadam 10 km, pedalam 421 km e correm 84 km. Bom, essa conversa com o Frank foi incrível sobre o triatlon e a gente aprendeu um pouquinho mais dos compromissos pessoais, dos compromissos financeiros e principalmente da parte técnica e estratégica desse grande esporte. Eu te espero até a próxima aula em Uma Aula Sobre.